O segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos trouxe tudo o que a gente queria. Justas de tirar o fôlego, a entrada triunfal dos Targaryen e uma decisão final que vai definir o destino de Duncan. Carne Salgada Dura é mais que um título, é o símbolo perfeito da vida difícil que o nosso protagonista quer deixar para trás. Fala, taberneiros, aqui é o Daniel e hoje vamos destrinchar cada momento do episódio 2 de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Cola aqui, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos e bora lá! Antes de tudo, vamos entender o título Carne Salgada Dura. Não foi escolhido à toa. Esse nome vem direto do livro Cavaleiro Errante, a fonte original dessa história. Ao longo do episódio, você vê o Duncan mastigando essa tal de carne dura. Aparece nos flashbacks dele com Sir Arlan acampando sob uma árvore na chuva e reaparece no final quando Duncan questiona se vale a pena viver essa vida de cavaleiro andante. Mas o que é essa tal de carne salgada dura, Daniel? Basicamente, é carne de péssima qualidade, encharcada de sal para conservar, dura de morder e barata pra caramba. É literalmente o que os mais pobres comem quando não tem outra opção. E esse conceito representa toda a filosofia que Duncan quer passar para Egg, que uma vida simples e cheia de dificuldades forma caráter melhor que crescer como príncipe mimado. O episódio começa com Duncan falando maravilhas de Sir Arlan, pintando ele como um cavaleiro épico e virtuoso. Mas os flashbacks mostram uma realidade bem mais, como que eu posso dizer, humana. Repara que a produção usa aquelas bordas embaçadas, meio pretas assim nas cenas, como se fosse memórias idealizadas por Duncan, e é proposital, mostrando como a lembrança de Duncan distorce a realidade. Então, enquanto ele descreve o Arlan como um herói perfeito, a câmera corta para uma cena do que de fato aconteceu e como ele era. E é uma cena muito constrangedora, afinal colocou um animal na tela que me pegou desprevenido. E parece que é a marca registrada da série, uma cena inicial para pesar esse clima. Mas falando sério, isso é uma grande jogada, pois mostra o otimismo e ingenuidade de Duncan nesse mundo brutal de Westeros. Ele vê o Arlan como um modelo perfeito, mesmo que a realidade tenha sido bem mais imperfeita. E durante a cavalgada, Arlan canta aquela música indo para Ashford ver uma bela donzela, beijar uma bela donzela. E essa música foi retirada do livro A Tormenta de Espadas, quando Arya, Torta Quente e o Gendry encontram o Tom das Sete Correntes nas terras fluviais. Nos flashbacks, vemos Arlan e Duncan acampando debaixo de um carvalho, provavelmente o mesmo onde Duncan enterrou ele no primeiro episódio. No livro, Martin descreve como as chuvas encharcaram eles até os ossos, ventos gelados vieram e depois um frio terrível. E no quarto dia, o velho estava fraco demais para montar. E essa fraqueza também é apresentada quando Duncan, em um treinamento com Arlan, consegue o derrubar facilmente, além de apresentar Duncan com um martelo de guerra, que é o estilo de luta de Duncan, fugindo das tradicionais espadas e lanças nas quais os nobres treinam com os mestres de armas, coisa que o Duncan não teve, aquele mestre de arma tradicional. A série mostra Arlan definhando aos poucos, mas também mostra momentos legais dos dois rindo juntos. Pelo menos, os últimos dias de Sir Arlan foram alegres. No braço de Arlan tem um corte feio, mostrando provavelmente a possível morte dele por uma infecção. O homem passou a vida toda se sacrificando por esses lords. E como Duncan diz com amargura, nenhum deles lembra do nome dele. No presente, encontramos Duncan rodando o prado de Ashford feito maluco, batendo de porta em porta, tentando convencer algum nobre a atestar que ele é cavaleiro de verdade. De todas as casas nobres que Duncan procura, a única que a gente vê na tela é a de Lord Leo Longhorn Tyrell. Duncan conta que Arlan trabalhou para os Tyrell e até se lembra de Leo dizendo que cavaleiros errantes eram a ponta entre os lords e o povo comum. Linda frase, bonita, muito bacana, mas pena que Leo não faz a mínima ideia de quem é Sir Arlan. E Egg, que aceitou ser seu escudeiro de Duncan até o final do torneio, solta aquela braba. Se ninguém lembra dele, será que ele era mesmo um bom cavaleiro? Isso traz o tema central do episódio. O que define o verdadeiro cavaleiro? Você só é cavaleiro de verdade se alguém lembrar de você? Quando os Targaryen chegam, Egg fica visualmente desconfortável e pede para voltar para o acampamento. Durante a justa, ele presta uma atenção especial nos Targaryen. E quando Duncan escuta a conversa de Baelor e Maekar,
descobre que 2 príncipes Targaryen sumiram. E o detalhe, Egg é careca. Se você tivesse aquele cabelo branco icônico dos Targaryen, você também iria querer raspar para não chamar a atenção, né? A série já jogou diversas pistas sobre quem Egg realmente é, que até quem não leu os livros já sacou. E com todas essas pistas, dá pra ter certeza que Egg é um desses príncipes desaparecidos. E eu não vou revelar mais nada pra não dar spoiler por aqui. Uma corneta anuncia a chegada de 3 príncipes Targaryen. Não é festa até que os Targaryen chegam. O primeiro e mais importante é Príncipe Baelor Quebra-Lanças, primogênito do rei e príncipe de Pedra do Dragão. Baelor também é anunciado como mão do rei. Repara que ele usa o mesmo broche que vimos nas outras séries. Em seguida, vem Maekar, irmão mais novo de Baelor. E depois, Aerion Chama-Viva, sobrinho de Baelor e filho de Maekar. O apelido vem da obsessão dele com fogo, dragões e da reputação cruel que ele teve por ser cruel pra caramba. Note que o Arauto quase esquece de anunciar o Maekar, tipo, você tá aqui, beleza, vamos citar seu nome aí então. E a razão é simples, porque ninguém liga muito pro Maekar porque ele está muito atrás da linha de sucessão. E todo mundo tá de olho em Baelor, que todos acham que vai ser um rei sensacional. Daniel, mas por que o Baelor não tem os cabelos platinados, prateados, brancos? É simples, ele herdou o cabelo escuro da sua mãe Dorneza, igualzinho os Strongs de Rhaenyra, que herdaram o cabelo escuro do pai verdadeiro em A Casa do Dragão. Só que dessa vez não tem treta, tá? O rei Daemon é casado com a Dorneza, tudo legitimado. E o Baelor ganhou o apelido de Quebra-Lanças porque derrotou Daemon Blackfyre aos 17 anos, quebrando a lança numa justa no casamento da tia dele, Daenerys Targaryen, no qual o Daemon tinha interesse, amava ela desde jovem, mas acabou perdendo ela. E não é aquela Dany de Game of Thrones não, tá? É outra Daenerys. Já que o episódio menciona tanto essa rebelião, vamos entender o que foi isso. A rebelião Blackfyre foi uma guerra civil gigantesca que começou por causa de uma decisão precipitada do rei Aegon IV Targaryen, apelidado de O Indigno. E vou te contar, o apelido foi bem merecido. E esse cara era neto da Rhaenyra Targaryen e no leito de morte legitimou todos os filhos bastardos dele de uma vez. E não eram poucos. Muitos desses bastardos vinham de mães nobres com poder e influência. Eles ficaram conhecidos como os Grandes Bastardos. Um desses Grandes Bastardos era Daemon Blackfyre, um guerreiro lendário, filho de Daenerys Targaryen com o primo dela, o futuro Aegon IV. Diferente de Daemon II, que herdou o trono, Daemon argumentava que tinha mais direito à coroa porque ambos os pais dele eram Targaryen de sangue puro. E não para por aí. Aegon IV deu a Daemon a espada Valeriana Blackfyre, que foi sempre vista como símbolo da monarquia. Em vez de dar para o filho legítimo, deu para o bastardo. E pensa na confusão que isso gerou. Daemon até mudou seu brasão, inverteu as cores do dragão Targaryen ficando preto sobre vermelho. É costume quando um bastardo assume o comando de uma casa. A Batalha do Campo do Capim Vermelho foi o fim de tudo. Daemon morreu junto de seus filhos gêmeos Aegon e Aemon, todos atingidos por uma chuva de flechas comandada por Brandon Rivers, conhecido como Corvo de Sangue. E alerta de spoiler, não é um grande spoiler, né? Mas ele vira o Corvo de 3 olhos em Game of Thrones. Então as feridas dessa rebelião ainda estão frescas. Mesmo com o rei Daemon perdoando todo mundo, ainda rola muito ressentimento pelo reino. É exatamente por isso que a família Targaryen está fazendo esse trabalho de relações públicas, aparecendo em torneios pequenos como esse de Val Freixo. Nos estábulos, Dunk encontra Aerion Targaryen e já dá pra sentir a arrogância escorrendo da cara dele. O Aerion confunde o Dunk com alguém do estábulo, e ao descobrir que Dunk é um cavaleiro, ele não deixa de pontuar. A cavalaria caiu em dias tristes, e com aquele maxilar mogando ali o Dunk. E depois de uma confusão com a égua de Aerion, Dunk consegue acalmá-la, mostrando sua conexão com os cavalos e seu apego aos animais. E aproveitam para apresentar 2 membros da Guarda Real, Roland Cracknell e Donald Duskendale. Esses caras são a elite dos cavaleiros, vestem branco total e renunciam às terras, esposas, para dedicar a vida toda protegendo o rei. E essa é a representação mais fiel da armadura da Guarda Real de toda a franquia. Totalmente branca, com o detalhe da coroa com as espadas ao redor. É porque lá em Game of Thrones, né, usou o dourado para representar a Guarda Real e a Casa do Dragão não era totalmente branco. E o Cavaleiro dos 7 Reinos acertou em cheio
com armadura fiel ao livro e muito bonita. Esse é um momento crucial para Dunk, porque esses caras representam o auge da cavalaria, algo que ele aspira a ser. E o Dunk pergunta como o humilde filho de um pescador de caranguejo virou cavaleiro da guarda real. Donell responde: da mesma forma que viramos pescadores de caranguejo. E o Dunk fica confuso, né, achando que o Donell subiu na vida pelo mérito, mas a piada é com ele mesmo. O que Donell quis dizer é: viramos assim porque poder e monopólio a gente tem, minha família tem esse poder aí. Como Egg revela depois, o pai de Donell é dono de metade da frota de pesca de caranguejos de Westeros inteira. E isso destrói a ilusão de Dunk, que dá para subir pelo mérito, e mostra como em Westeros sua visão da própria posição depende muito de onde você está, e mais ainda, de onde você não consegue chegar. Dunk segue um servo pelos túneis do castelo de Ashford e acaba esbarrando numa conversa dos príncipes Targaryen. O assunto principal são os dois príncipes desaparecidos. Maekar tinha ordenado que o filho mais velho, o príncipe Daeron, o bêbado, participasse do torneio, mas ele sumiu junto com seu irmão Aegon. A razão de Daeron estar bêbado o tempo todo é porque ele está tentando abafar os sonhos de dragão, igual a Helena tinha lá em A Casa do Dragão, tem em A Casa do Dragão. E ele vê essas visões como pesadelo, e elas provavelmente estão enlouquecendo ele aos poucos. Note a estrela dos 7 atrás deles no cenário, representando os 7 deuses adorados no sul de Westeros, e representa muito o destino de Dunk. Não demora muito para Dunk ser notado, e olha, essa situação poderia facilmente terminar com ele morto ou preso. Mas a coragem de Dunk se sobrepõe, e ele pergunta se Baelor conhecia Sir Arlan. E felizmente para Dunk, Baelor tem uma memória incrível porque ele estuda todos os oponentes antes de lutar contra eles. Mas Baelor não tem certeza se esse jovenzinho é mesmo escudeiro de Arlan. Se ele realmente conheceu Arlan, saberia o nome do leão grisalho que Arlan desarmou no grande torneio de Lannisport há 16 anos. Apesar da demora, ele acerta Daemon Lannister, que virou Lorde de Rocher do Casterly. Baelor confirma que conhece Sir Arlan e os dois lutaram anos atrás num torneio em Ponta Tempestade. Foi uma grande disputa e Baelor elogia a postura de Sir Arlan, apesar da história ter sido aumentada durante os anos. 7 ou 4 lanças, a gente nunca vai saber a verdade dessa história. E com todo esse enredo e confiança em Dunk, Baelor autoriza que o Cavaleiro Andante participe das justas, mas tem um porém. Como Dunk não é de sangue de Arlan, não pode usar o brasão de Pennytree. Aqui conhecemos Tansel, uma atriz, pintora e marionetista. Dessa vez, eles estão apresentando a história de Florian, o Bobo, e Jonquil, provavelmente a lenda romântica mais famosa de Westeros. Conta a história de um bobo vestido de cavaleiro que faz grandes feitos para conquistar o coração de Jonquil, um paralelo entre Duncan e Tansel. Não é a primeira vez que ouvimos falar de Florian. Em Game of Thrones, Dontos promete ser o Florian da Sansa, e muitos cantores também comparam o casamento repentino do rei Jaehaerys I Targaryen e da rainha Alysanne Targaryen ao grande romance de Florian e Jonquil. Outro detalhe legal, o status de Florian como cavaleiro sempre foi questionado. A tradição da cavalaria só chegou em Westeros depois da invasão Andala, muito depois de Florian estar morto. Então a ideia é que ele provavelmente não era cavaleiro de verdade. E nessa série, há muita dúvida se Dunk é realmente cavaleiro. Dunk sente uma atração por Tansel, que é conhecida como Tansel alta demais, por causa da altura dela. E o diálogo entre ambos, com participação especial de Egg, é hilário. O desconforto, as expressões, tudo é bem conduzido e o elenco está perfeito. Duncan pede ajuda dela para pintar seu novo escudo, que vai ter um pôr do sol, um olmo e uma estrela cadente com a ideia de Egg. A estrela cadente é aquela que Dunk e Egg viram no episódio anterior, com Egg dizendo que era sinal de boa sorte. Metaforicamente, o brasão representa um cavaleiro que lembra suas raízes, a árvore, mas é guiado por um propósito maior, a estrela. Depois de um momento engraçado e desconcertante, Dunk pergunta pro Egg se ele falou besteira demais com Tansel. Dá pra ver que Dunk não tem experiência nenhuma com mulheres. O livro deixa claro, o Dunk nunca tinha ficado com a mulher e achava que podia morrer na primeira justa dele. Tanto Duncan quanto Egg são personagens que disseram que não podiam ser quem eles queriam. Dunk ouviu que era burro demais, e Egg que era pequeno demais para ser cavaleiro. Egg daria qualquer coisa para ser grande e alto como Dunk, e Dunk provavelmente queria ser esperto como Egg, mas juntos eles formam quase uma única pessoa. Lyonel Baratheon, aquele lorde divertido que Dunk conheceu bêbado no episódio anterior, chama ele para ajudar num jogo de cabo de guerra. Essa cena é genial porque só pela ação você entende tudo sobre os personagens. Egg é pequeno demais para fazer diferença na guerra,
mas ele é esperto. Ele se pendura na corda para não deixar seus pés passar para o outro lado. Ele não pode vencer, mas também não vai perder. Enquanto isso, Dunk simplesmente finca os calcanhares e não desiste. Lionel fica entediado e quer beber. Então Dunk segura todo mundo tempo suficiente com força bruta para Lionel voltar. Agora vem a questão urgente, armadura. Óbvio que a de Sir Arlan não serve em Dunk. Ele precisa de uma feita sob medida. Aí entra Pate de Aço, um armeiro que se preocupa com praticidade em vez de estética decorativa que outros lords escolhem, porque de que adianta sua armadura ser bonita se uma lança acabou de perfurar sua garganta? Para pagar a armadura, Dunk precisa vender Passo Manso, um dos 3 cavalos dele. E os roteiristas capricham entre fazer a gente gostar ainda mais de Dunk. Ele tem que ficar com o Trovão, o cavalo de guerra do velho, e o outro garanhão, Castanho, é velho demais e não vale tanto. Dunk montou Passo Manso por anos e se apegou. Ele promete comprar a égua de volta se vencer e ainda dá umas moedas extras para o tratador garantir a aveia e uma maçã para ela. E ele se pergunta, tem alguma medida de idiota que eu não atingi, que eu não fiz aqui? E isso volta àquela apresentação dos fantoches. Dunk tá pensando, ele é um tolo, só uma pessoa fingindo ser cavaleiro sem esperança de subir na vida? Mas Dunk também é um cara que sempre cuida dos desfavorecidos, mesmo que seja só um cavalo merecendo um carinho. Esse é o coração de um verdadeiro cavaleiro. Em uma conversa entre Dunk e Egg, Dunk expressa seu desejo de ser um cavaleiro de uma grande casa, quem sabe até dos Targaryen. E Egg sabe muito bem o quanto isso é praticamente impossível sendo de uma linhagem baixa. A conversa deles é interrompida com um chamado para justas. E que perfeição! As justas foram pouco aproveitadas até agora e a última vez foi brevemente em A Casa do Dragão. E agora vemos um torneio simultâneo com vários prováveis campeões. E competem vários cavaleiros. Medgar Tully, de Correrio, arranca a cabeça de um peixe com os dentes. Um peixe é um símbolo da casa Tully. Vemos cavaleiros da casa Lannister, Hightower e até o próprio Lionel com seu elmo de veado. Especialmente interessante é o príncipe Valar Targaryen, filho mais velho de Baelor e neto do rei Daeron II. Ele é o segundo na linha de sucessão, possui cabelos castanhos e uma mecha branca. Sua armadura é insana, ficou insana, e esse é o ponto alto de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Os figurinos, além de serem fiéis, estão muito bem feitos. No torneio, cada fileira de justa tem um símbolo de sol, o brasão da casa Ashford. E as regras são simples. Cavaleiros vão um em direção ao outro com lanças e tentam derrubar um ao outro. Em algumas situações, os cavaleiros sacam suas espadas e vão para o duelo no chão. Normalmente, justas têm um campeão por vez, mas esse torneio tem 5 desafios rolando ao mesmo tempo e deve definir os campeões a serem batidos pelos demais. O barulho da multidão aumenta enquanto Dunk tem flashbacks com Sir Arlan. Isso conecta com a cena final, onde Egg vê claramente que algo está mexendo com Dunk. Quando Dunk vê o nível desses cavaleiros, finalmente cai a ficha. Arlan não era bom o suficiente para vencer esses caras. Então que chance ele tem? Ele começa o episódio vendo Arlan através de memórias heróicas e agora vê pelo que ele era. Um homem bom, mas ainda assim um cavaleiro errante. Dunk passou a vida inteira com seu Arlan, considerando ele um grande cavaleiro, mas nenhum desses lords lembra do nome dele. Aqui vem a reviravolta. Esse pensamento não desanima Dunk, pelo contrário, inspira ele. Para Dunk, esse torneio não é só sobre provar que ele é cavaleiro, é muito mais pessoal, é sobre honrar o legado de Sir Arlan e mostrar para o mundo que é um verdadeiro cavaleiro. No final do episódio, Dunk tá comendo a carne salgada dura no acampamento, questionando se a vida de cavaleiro andante é boa, dormindo na beira da estrada. Mas ele tomou a decisão. Ele vai lutar, ele vai vencer, ele vai honrar o homem que salvou ele da Baixada das Pulgas. Esse episódio foi excepcional, com mais detalhes e ritmo que a estreia, com um tom mais leve, diferente do peso de Game of Thrones e A Casa do Dragão. É uma pena que os episódios sejam tão curtos, mas isso é justo, já que os contos também são. E, mesmo assim, em pouco tempo, a série entrega humor, emoção e significado, fazendo a gente se apegar rapidamente a Duncan e Egg. E a relação entre eles é divertida, é inspiradora, com a mensagem sobre sonhar alto, trabalhar duro e superar julgamentos. As cenas são emocionais, os momentos engraçados que também tem, a parte política e as referências a esse mundo de Westeros
que enriquecem tudo. Com a fidelidade aos livros impressionante, talvez a maior que a HBO já fez, com a influência clara de George R. Martin. E as atuações do Peter Clough e do Dexter Soul Ansel são um dos grandes destaques. Uma química, assim, excelente, que torna a história humana, envolvente e fácil de amar, acompanhando dois personagens de início comuns, tentando crescer em um mundo muito maior do que eles. Na próxima semana chegamos na metade da temporada e com o torneio prestes a acontecer e, claro, a grande intriga, que é um ponto de virada na vida de Sir Duncan, deve rolar. Então vem treta por aí, vem revelação por aí. E aí, o que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal para mais análises do Cavaleiro dos Sete Reinos. Tem meu Instagram aqui na tela também para você seguir. Sempre estou postando conteúdo por lá. Valeu, taberneiros, até o próximo vídeo. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto e fui!